Olá, sejam bem-vindos. No mês que o debate se volta para os desafios das mulheres, ainda há barreiras que precisam ser vencidas. Uma das principais delas no mercado é da pouca participação ainda das mulheres em posições de lideranças, justamente nos empreendimentos. Quais são ainda as maiores dificuldades? Há ainda muito preconceito? A cultura já começou a mudar? Perguntas para Rosiana Santos, integrante do Conselho e diretora da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, e do Fórum Nacional da Mulher Empresária, da CNI. Seja bem-vinda aqui à entrevista no canal Empreender. Olá, Rodrigo. Muito obrigada. É uma grande satisfação estar aqui para discutir um tema tão permanente e relevante. E não poderia ser diferente nesse mês, que é um mês tão especial para todas nós mulheres. E esse é um tema fundamental que precisa ser discutido, inclusive aqui no canal Empreender. Eu queria começar perguntando como mudar a realidade e aumentar o número de mulheres líderes no nosso mercado de trabalho. Olha, eu entendo que essa fórmula, ela não é uma fórmula mágica. Ela, na verdade, tem vários pilares para você conseguir chegar no ideário pretendido ou no objetivo que se quer. Mas eu posso dizer que ela tem aí, eu acho que duas grandes forças. Uma, que é do mundo da política pública, e a outra, que é da modificação da cultura dos empreendedores, dos empresários, das organizações, das instituições. Então, acho que é uma soma da responsabilidade da política pública, como também do entendimento dessa transformação necessária acho que da engrenagem da produção, né? Então eu acho assim, o principal ponto aí eu acho que é a questão da educação. Eu acho que é muito importante em que as mulheres sejam compreendidas nas suas diferenças entre homem e mulher. E eu não sei se a gente vai falar disso e vai ter tempo de falar disso, mas um tema muito importante para a gente falar é a tal da síndrome da impostora que a mulher sofre quando ela começa a brilhar na carreira profissional dela. Então é um tema muito, muito relevante para ser trabalhado. Eu acho que é também a questão de você trabalhar o viés da gestão, né? Muitas vezes as próprias faculdades, que não sejam as faculdades de administração, economia, mas a faculdade de exatas, a faculdade de direito e outras formações não trabalham muito o foco de gestão. E também eu acho que é um estigma que é muito melhor hoje, mas tem muito para andar, que é a questão das exatas. Assim, da formação, do incentivo para as mulheres se formarem exatas. Hoje a gente vê que apesar de existir uma maior liderança feminina hoje do que já existiu no passado, e esses números são crescentes, não na velocidade que a gente gostaria, mas sim eles estão acontecendo, a gente percebe que na maioria das vezes são atividades ligadas à gestão, a recursos humanos, à administração. Quer dizer, muitas vezes o core business está ainda vinculado muito ao viés masculino. Agora é interessante falar em síndrome da impostora, até para explicar para o nosso telespectador o que seria isso, da mulher que consegue ascender, mas enfrenta dificuldades. O que seria a síndrome da impostora para a mulher no mercado de trabalho? Olha, a síndrome da impostora, ela é, na verdade, um sentimento de não merecimento de ocupar aquele lugar. É como se aquele lugar não fosse pelo mérito próprio dela, pelo brilho dela, pelo preparo dela. Eu digo que a mulher, ela nasce com culpa, né? Ela nasce com culpa, e eu acho que isso vem de gerações em gerações. Aí acho que a antropologia explica como o mundo foi formado, como se deu esse relacionamento entre homens e mulheres. E quando ela vira mãe, e eu acho que aqui fica muito claro o meu posicionamento, que nem toda mulher tem que ser mãe, é um outro ponto interessante para falar também. Porque muitas vezes a própria sociedade e as próprias mulheres cobram das outras mulheres o exercício da maternidade. E eu digo que o lugar da mulher onde ela quer estar, se ela quer ser profissional, está ótimo, se ela quer ser dona de casa, está ótimo, se ela quer ser mãe, está ótimo. O importante é que ela se sinta inteira, que a inteireza esteja presente nela para que ela possa desenvolver todas as habilidades que ela tem. Então eu digo que a síndrome da impostora é quando ela ocupou um lugar de gerente, de diretora, de presidente, e ela fala, mas será que eu mereço? Aí sempre tem aquela, mas por que será que eu estou aqui? Será que eu estou aqui por A, por B? Não, será que
aquela pessoa não seria melhor que eu. E é um trabalho que tem que ser feito. A mulher tem que se conscientizar que ela chegou onde chegou porque ela mereceu estar ali, porque ela está preparada para estar ali, porque ela fez relações estratégicas para estarem ali, porque ela tem uma visão estratégica sistêmica de estar ali, porque ela sabe liderar conflitos. A mulher que está no cargo de liderança, eu acho que a principal característica dela é a capacidade de antever o conflito, de ter uma visão sistêmica e estratégica do todo, e quando o conflito, ela não consegue impedir aquele conflito chegar, é, na verdade, como desfazer esse conflito. Eu acho que essa é uma característica muito forte da mulher. É interessante a gente avaliar que os desafios são enormes, inclusive para quem já ascendeu a posição de liderança. Agora, para chegar a esse posto, quais são os principais desafios hoje das mulheres no mercado de trabalho? Bom, eu acho que o principal desafio, eu vou falar um pouco da preparação, que é uma questão mais objetiva, e depois um pouco da parte subjetiva. Eu acho que vai ser mais fácil, assim, para o entendimento. Eu acho que da parte objetiva, a mulher tem que ter um preparo profissional. Então, muito se discute muitas vezes com a questão de cota, né? Eu, particularmente, não sou a favor de cotas. Eu sou a favor que as mulheres sejam tão bem preparadas como o homem. Então, eu sou a favor que, se existe um gap de preparação profissional, de tempo, de maleabilidade, que esse gap seja, na verdade, nivelado, para que os dois possam sair do mesmo nível. Aí você fala, mas Rose, como é que a gente faz isso? Ué, na contratação ou na formação, se tem mulheres jovens, mães jovens, flexibilizar o horário de estudo, flexibilizar o horário de entrega. Se existe algum requisito objetivo de entrada em alguma organização, se a mulher é mãe, verificar como que se dá essa jornada da casa, do exercício da sua maternidade, se for o caso, mas não precisa ser da maternidade, pode ser de um parente doente, porque no fundo, isso sempre vem mais a reboque da mulher. E não significa que a mulher tenha que fazer isso e o homem não possa fazer isso. Mas eu acredito que esse lugar que a mulher vai chegar, inclusive nas organizações, ele decorre da aceitação das diferenças dos gêneros. E de você se orgulhar dessas diferenças e entender e explorar seus pontos fortes e fracos. Então, numa carreira, eu acho que, primeiro, é o preparo profissional. O segundo é a flexibilidade e a adaptabilidade. Por exemplo, por que eu cheguei aqui? Se eu tornar um pouco para a minha história, eu nunca tive medo de viajar. Eu nunca tive preocupação de mudança de lugar. Eu acho que onde os desafios iam, eu falei, bom, se é para o meu crescimento e é para o meu aprendizado, eu vou. E eu voltava para dentro de casa e tentava organizar minha vida para que aquilo coubesse na minha vida. É lógico que eu sofri com isso e senti culpas por isso, mas principalmente quando os meus 2 filhos vieram, mas eu nunca deixei de me adaptar e ter flexibilidade profissional para atingir os objetivos corporativos. O terceiro é que a profissional, isso não é mulher ou homem, mas o profissional, ele precisa entender qual é a cultura da organização que ele trabalha. Ele precisa fazer parte dessa cultura da organização que ele trabalha. Precisa ter o sentimento de pertencimento e, a partir daí, entender quais são os objetivos estratégicos dessa companhia e onde ela pode se fazer, o profissional pode se fazer necessário. E o terceiro e último é um ato de coragem. E aí eu digo que isso não é só para mulher, eu acho que para mulher e homem, mas até pela nossa própria história, talvez esse atributo, historicamente, tenha havido muito mais com o homem do que com as mulheres. Eu acho que esse é um fator que gera grande diferença nas mulheres que ascendem. Agora, como as mulheres podem ajudar as mulheres, as colegas no ambiente corporativo? Mulheres que já ascenderam a posições de diretoria, de liderança, podem ajudar mulheres que pretendem chegar a esse posto? Eu acho que com esse entendimento do momento atual e com o entendimento, assim, existe uma coisa que as pessoas falam muito, a mulher compete com mulher. Mulher não é amiga de mulher, a mulher não quer ver outra mulher brilhar. Você sabe que isso é um pouco verdade, infelizmente. E se a gente for olhar isso na nossa cultura, vem da cultura dos homens saírem para a guerra, dos homens serem os provedores, dos homens terem outras mulheres fora de casa. Então a mulher sempre enxergava o seu par, o seu cônjuge como, ele está lá fora, eu estou aqui dentro cuidando da casa, mas tem outra lá fora. E eu acho que isso vem daí, sabe?
E eu acho que a gente tirar um pouco, a gente tirar esse viés inconsciente, que a própria mulher é competidora de outra, e trabalhar nesse viés inconsciente para dizer o seguinte, nós temos que exercer a nossa sororidade. Se a gente não se unir, a gente não chega a lugar nenhum. Então, por exemplo, na CCE, a gente criou um projeto, a gente trabalha muito a questão da diversidade, tem um guarda-chuva da diversidade, e um dos programas especiais, e um dos pilares desse programa da diversidade na CCE é o de gênero. E a gente tem lá um programa chamado Mulheres em Fase. E nesse Mulheres em Fase, o que foi muito, muito relevante foi o que a gente fez para conseguir chegar nesse programa. Que foi, na verdade, fazer uma sensibilização da casa para trabalhar esse tema. Hoje, a CCE tem 41% de mulheres, 31% em cargos de liderança. Nós somos um conselho com 5 integrantes, 2 mulheres e 3 homens, mas já fomos também 3 mulheres e 2 homens. E eu acho que o que é muito importante é entender a dinâmica da complementariedade do homem e da mulher e do he for she. Então, eu acho que se eu tivesse que dar aí conselhos nessa questão da mulher seja corajosa, seja flexível, não enxergue o homem como seu algoz, se prepare tecnicamente. E, infelizmente, até hoje, a mulher, quando tem que ter voz de fala, ela tem que estar mais preparada que o homem, em muitas situações, para o homem poder ouvir. Espero que no futuro próximo seja assim, mas ainda hoje isso existe muito. E se sinta merecedora. Eu acho que, se eu tivesse que falar em termos objetivos, as duas coisas principais seriam, de fato, o preparo profissional e a flexibilidade. Esse tema é muito relevante para a gente continuar falando depois de um rápido intervalo sobre os desafios das mulheres, principalmente em posições de liderança no mundo corporativo, com Rosiana Santos, integrante do Conselho e diretora da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e do Fórum Nacional da Mulher Empresário da CNI. Então não saia daí, a gente volta já. Voltamos com a entrevista aqui no canal Empreender com Rosiana Santos, integrante do Conselho e diretora da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e do Fórum Nacional da Mulher Empresária da CNI, falando sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho, com foco voltado para posições de liderança. Agora, é um tema muito relevante e eu sei que tem programas importantes para ajudar mulheres a chegar a essas posições de liderança, como o Mulheres em Fase. Como é que funciona esse programa? Bom, esse programa é um programa que eu tenho muito orgulho de fazer parte e participar. É um programa que a CCE desenvolveu e ela convidou um homem para fazer junto esse programa. Então, como eu disse, nós somos 5 conselheiros e diretores no CCE e eu convidei um par meu, homem, para me ajudar nesse processo. O nome dado, inclusive, de Mulheres em Fase foi dado por ele. E ele veio seguido de uma poesia para esse nome, em que basicamente esse movimento é desenvolver a mulher em todos os seus potenciais, em todas as suas capacidades, na sua seara profissional, pessoal e familiar e no mundo. E fazer, de fato, ela estar e ser inteira da maneira que ela quiser, como ela quiser. Obviamente que esse é um programa corporativo e a gente olha para os potenciais de lideranças da CCE. Então, o que é que a gente fez? A gente contratou uma consultoria de formação de mentoras. Então, nós fizemos um projeto piloto com 9 mentoras que a gente formou, e cada mentora adotou uma colaboradora dentro de critérios objetivos dentro da companhia para fazer essa mentoria de liderança e preparar essas mulheres para trilhar o seu caminho de liderança. Se consistia mais ou menos em 8 sessões de liderança, com determinada metodologia que veio dessa formação, e o Marco Delgado, que é o conselheiro par, ele sempre fez uma sessão de cada uma dessas sessões. Então foi muito interessante a participação masculina, da visão masculina do desenvolvimento profissional da mulher. As mentorandas que passaram por esse processo, a gente fez um feedback depois, anônimo, lógico, de 5 a gente tirou 4,95. Então as mulheres gostaram muito e gerou uma ansiedade interna de outros programas e outras mulheres que queriam ser atendidas pelo programa. Então esse ano a gente já entra com a segunda turma e como tinha um clamor muito grande da profissionalização
a gente contratou uma plataforma chamada Todas Group, que é uma plataforma conveniada ao Pacto Global da ONU, do qual a gente passou a ser signatário este ano, em que ela tem 16 skills de profissionalismo e que ela desenvolve mulheres. Então, todas as mulheres hoje da CCE vão ter acesso a essa plataforma e vão poder ter aulas, videoaulas, no gap que ela entender que ela precisa. Inclusive nos conflitos de maternidade, no conflito... Então, assim, tem lá gestão, tem lá, por exemplo, core business e soft skills. Então, ela vai escolher de acordo com sua individualidade, com as avaliações que ela tem dentro da companhia, o que é que ela quer se aprimorar. A gente entende, a gente tem uma meta quantitativa, a gente tem uma meta de até 3 anos, ter um percentual de mulheres na liderança igual ao número de mulheres que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem 41% de mulheres e a gente tem 31% de liderança. Então, a gente quer subir 10 pontos percentuais em até 3 anos. Eu acho que a meta quantitativa é muito importante para, de fato, mostrar que a organização está comprometida com essa questão. E é uma meta importante até para a gente acompanhar aí, para ver se vai ser alcançada. Vai ser, vai ser. Tem que ter otimismo, né? Tem que ter otimismo. O trabalho é grande. Agora, falando desses 16 skills, dessas habilidades, né? Como a mulher precisa ser treinada e quais são os aspectos fundamentais nesse treinamento, características para a mulher conseguir ascender a posições de liderança? Eu acho que é uma visão maior e uma visão assim, por exemplo, nesses 16 skills você tem finanças, você tem gestão, você tem soft skills, que é você saber se relacionar, você tem inteligência emocional no trabalho, assim, hoje em dia é fundamental. Você fazer análise estatística, eu não vou lembrar todos aqui, viu, Rodrigo, de cabeça, mas assim, são várias preparações em que você, a depender de para onde você quer ir, você tem que fazer. Não, são fundamentais, né? São aspectos fundamentais, né? Porque muitas vezes gestão, finanças. Inclusive, assim, o equilíbrio da maternidade. Não tem lá uma cadeira que fala sobre síndrome da impostora, mas tem uma cadeira que tem um viés mais subjetivo que trata disso, né? Assim, o exercício da profissão e a culpa, né? Isso, o homem não tem tanto isso, mas a mulher tem, né? Por exemplo, quando o filho adoece, né? Então, o pai também está disponível, mas a primeira coisa que a casa pensa é: vamos ligar para a mãe leva para o médico. Né? E naturalmente a mãe também foi criada assim, a mulher também foi criada assim, eu tenho que sair para levar meu filho ao médico. Então, ele trata desses vieses inconscientes e a própria mulher também, nessa busca desse espaço, nessa busca da evolução, ela também tem que tratar os seus próprios vieses inconscientes. E por falar em viés, vamos falar aqui da cultura do machismo, que é tão discutida. Ainda existe? É preciso mudar essa cultura no mundo corporativo e empreendimentos no Brasil? Com certeza existe. Com certeza hoje muito menos do que já foi. A gente hoje tem toda a frente do ESG e a gente sabe que essa questão do gênero está no G. Inclusive, empresas perdem valor de ação e valores mesmo em função da política ESG que cada companhia adota. Então, hoje, sob o ponto de vista formal, sob o ponto de vista do que se pretende, não é mais admissível esse tipo de comportamento explícito. Mas ele existe. Ele existe. Como é que você briga com isso? Fazendo a conscientização, trabalhando na cultura da organização. Então, tem brincadeiras que você fazia antes, sei lá, estou tentando lembrar aqui, tá gritando porque a mulher tá nervosinha, ou tá de TPM. Quer dizer, se um homem gritar e falar alto, ele tá ok, porque o homem é naturalmente agressivo, ele pode ocupar espaço. Se a mulher for mais incisiva, mais assertiva, ela tá com algum problema ou ela tá de TPM. Isso não é feito de propósito, isso não tem o objetivo de ofender, mas é uma ofensa, né? Então, a gente tem que trabalhar os viés inconscientes culturais e trabalhar na cultura da organização, na base da organização, para que isso progressivamente vá mudando. Hoje já é muito melhor do que já foi, mas ainda precisa melhorar muito para o que virá. Claro, por falar em números e desafios, uma pergunta que é importante: como o Brasil está posicionado hoje num contexto internacional, em comparação com outras nações que são até referências em posições de mulheres em lideranças, né? Como é que o Brasil está posicionado no mundo hoje? Olha, na edição de 2022 do Global Gender Gap,
nós ficamos em 94º lugar de 146 nações. Então a gente vê que a gente tem uma grande estrada ainda pela frente para atingir, né? Temos muito trabalho para fazer. Isso é fundamental. Agora, para conseguir avançar nesses números e nessas posições, é preciso política pública, é preciso mudança cultural nas empresas ou é um caminho aí de duas mãos? Eu acho que é um caminho de duas mãos, é um caminho de complementariedade de políticas públicas e de cultura empresarial mesmo, que inclusive, quando a gente fala dessa política ESG, indiretamente é um incentivo para que as empresas de fato trabalhem, né? Você tem muito essa questão da política ESG que é do papel, do que da prática. Mas quando a gente traz isso para os números, evaluation de companhia e captação de investimentos, de fato isso dá resultado. Então eu acho que é o somatório dessas duas frentes e principalmente um trabalho de interiorização da mulher, subjetivo da mulher, que ela pode estar onde ela quer estar, que ela tem o direito de ser una, que ela tem o direito de ser inteira e que ela tem o direito de ser livre para exercer o seu lado profissional, mulher, mãe, pessoal, em todas as suas formas. Agora, como a representatividade ela é importante? A gente estava falando dos números, estamos crescendo, né? Precisamos crescer mais em números de mulheres em posições de liderança, mas como a chegada de mulheres nas corporações pode incentivar outras que estão lá querendo ascender profissionalmente e a questão da representatividade? Eu acho que as mulheres que estão em posição de liderança têm a obrigação e o dever e a responsabilidade de ajudar os talentos de tantas outras mil mulheres que tem por aí. Então, eu acho que é muito importante que as mulheres se unam, que as mulheres convidem os homens para fazer parte dessa aliança. Eu acho que o He for She é muito, muito importante nesse caminhar, né? Dessa complementariedade de gênero. E acho que as mulheres têm que se falar mais, trocar mais os programas que fazem, criar mais pautas comuns, hubs de discussões importantes, formação profissional. A gente vê hoje no setor elétrico, a gente tem companhias como a Neo Energia e a AES, que formam pelo Senai mulheres eletricistas. Era inconcebível, há 5 ou 4 anos atrás, você ter plantas operadas só por mulheres. Hoje o setor elétrico tem. Então exemplos assim têm que ser perseguidos, aprovados, tem que ser multiplicados nos seus exemplos em todos os outros segmentos da economia e da cadeia produtiva. E esse debate tem que ser multiplicado, por isso que esse tema é importante e é importante abrir espaço aqui no canal Empreender e em toda a mídia para discutir esse assunto. Eu quero agradecer a Rosiane Santos, integrante do Conselho e diretora da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e do Fórum Nacional da Mulher e empresária da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Muito obrigado pela participação. Muito Queria obrigada. deixar já convites para novas participações aqui no canal Vai ser um prazer, muito obrigado, adorei a experiência e espero que a gente tenha feito um excelente bate-papo. Com certeza, e quero agradecer principalmente a você que nos acompanhou aqui no canal Empreender, deixar um convite para as próximas entrevistas aqui no programa A Entrevista, sempre com tema de interesse para você. Então, muito obrigado e até a próxima.